vou só molhar o bico rapidinho aqui. Tá bom, enquanto você molha o bico, eu falo que é mais um episódio do nosso podcast Marmorizou. Aqui aonde, Ricardo A Stolz? Cachoeira Stone Fair 2023. Vamos botar o pé no futuro, irmão. Caramba, tá demais essa Tá feira, demais hein? a Tá feira. sensacional. Pavilhão é novo. Pavilhão novo. Historicamente, a feira que no primeiro dia mais bombou, nunca se viu tanta gente. Isso aqui hoje tá um fervo maluco. Aí é só o terceiro dia, hein? É só o terceiro dia, amanhã tem mais, né? Primeiro podcast da história das feiras. É, dentro da feira, né? Isso não poderia uma ser honra. diferente. Primeiro podcast do setor. Do setor. E hoje a gente tá com um convidado especial que também tem um pioneirismo em alguma coisa no setor. Cara, um cara conhecido como o maior designer aí do setor, um dos maiores, você acha? Cara, eu acho que a gente tem que descobrir o que ele passa pra ficar tão lustroso aqui. Onde... Pra ficar tão lunar essa tão cansa. lunar. Quem que tá aqui com a gente hoje? Ludson Zampiroli, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Marmorizou, irmão. Muito obrigado pela presença, irmão. Obrigado. Parabéns a vocês também, cara. Um trabalho incrível que vocês estão fazendo. Ludson, responde a primeira pergunta que eu não vou deixar essa passar. Pode falar. Que tipo de cera você passa aí na... Cara, Aonde? Fala mais perto aqui, senão a galera é uma te- brincadeira de mente brilhante. Mente. Se saiu bem, né? Megamente? Se saiu bem. Megamente. Não, são vários apelidos que já apareceram, então isso Tá de boa. Tá de boa, Que já tá venha, bem. que já- venha, Que bom. venha, é isso aí. É carinhoso. Bom, essa câmera é sua. Beleza? Aproveita para se apresentar aí para quem ainda não te conhece. Olá, tudo bem? Eu sou Ludson Zampiroli, sou designer, formado pela Belas Artes. Terceira geração da família que trabalha com pedra. Meu avô foi um dos pioneiros que trabalharam na extração do mármore aqui no Espírito Santo, né? Veio da Itália e começou a carreira dele. Meu pai com marmoraria em São Paulo. Eu sou paulistano, foi o meu primeiro trabalho. Mas também sou um técnico em agropecuária. Ah, tu tá zoando. Né? Fiz um ano de zootecnia. Caramba. Aí, numas férias, eu fui ajudar meu pai, né? E aquele mosquito picou a gente. Puta que Vamos trabalhar, vamos ajudar, a gente não descansa, né? A gente trabalha. E a gente começa ali a se envolver até passar um tempo assim, não, eu preciso me qualificar para entregar melhor, trabalhar melhor junto à empresa a marmoraria. Você fazia o que do na meu pai. marmoraria? Cara, você começa novo como boy. O que é o boy? É o cara que faz a correria? O boy é o cara que faz o banco, pega um ônibus, vai pro banco, paga tudo. Office boy. Né? isso. É o cara que vai pega a lixadeira. Não é gogo boy igual você começou como gogo boy. É o cara que pega a lixadeira. Cada um com seus dons. Pega a maquita, né? Olha que pode melhorar. Né? Foi na década de 90. Falei assim, o alto brilho na borda. Né? Eu falei assim, não, preciso aprender isso. Nossa, eu quando comecei lá no pai, o alto brilho aqui, o meu pai dizia, tem que se polir rápido, você aqui, ó, só disque cera, era isso aí. Diz que cera lá os caras Cera chamam de como arroba. reto cebola. Reto, cebola? É, que o cliente olha e chora o brilho. Certo, Zana. Quando os caras falam que é o retinho rapidinho, os caras, manda um reto cebola aqui nessa peça. O cliente olha, chega, chora que não tem brilho. Gostou? Sabia dessa? Muito bom, Não. eu não sabia. Você não sabia também? Também não. Muito Tem mais, depois eu vou soltando. Hein? Tá. Manda aí, Cebola. Dude. E aí a gente, eu pegava, né, eu e os meus irmãos também, falava assim, cara, a gente tem que melhorar. Pegava, e o funcionário sempre muito resistente. Você é um de quantos? Como? Um de dois. Um de dois. Mais velho de todos? Eu sou o mais velho de todos. Ah. Os dois são arquitetos, né? Legal. Um mora na Inglaterra, já há mais de 20 anos, outro mora em Sydney há 5 anos. E você tá aqui em Cachoeira. Isso que eu ia falar. Eu aqui em Cachoeira. Caramba, você é um guerreirão mesmo, hein, Lu? Eu moro aqui no Espírito Santo há 21 anos. Que sacanagem. Começa a tomar essa água de cevada, você começa a ficar mais piadista, né? Eu? Ou você? Eu. Ah, você fica... Eu falei pra você, mas tá tudo certo. Uhum. Não, mas legal pra caramba. Mas por que que E eles todos com escolheram? pedra. Por que foram pra lá trabalhar com pedra? Todos com pedra. Todos trabalham com pedra. Né? Hoje, o da Austrália, ele assume a liderança de uma empresa com sócios iranianos, chineses, né, e australianos. É porque ele tá perto. Né? Né? Então, e é comum uma empresa com esse tipo de formação lá na Austrália. Então, e ele hoje assumiu a gerência de projeto, uma gerência geral. É marmoraria também. Marmoraria. Né? Tem 4 fábricas na China. Caramba. Né? Caramba. Então, é uma estrutura muito louca, cara. Uhum. Né? Quando você... A China é muito louca. É Sim. muito grande. Né? Tu já foi pra China? Eu não, já. Já? Fui em 2019.
né? Junto com o pessoal da Dramazine. Quase trouxe. Tem que Opa, tocar a sinetinha cadê? aí, Toca a falou sinetinha, não Gramazine, tem. Patrocina aí. Alô, Falou Gramazine. marca aqui, o cara. Patrocínio. Falou o nome de marca, Lud, você só faz que eu faço o sininho que eu não trouxe. Tá. Pode falar. É uma grande empresa que teve uma visão na época de me mandar para a China para construir máquinas, planejar máquinas, né, que tenham uma melhor eficiência com Não, o mas quartezinho. peraí, Ludson. Tem um pulo aí que minha cabeça deu um bug aqui. Opa, por favor. Nós tava pulindo o reto cebola Eu. até agora. Nós tava no reto cebola. Sim, Porra, sim, pra construir máquina um na China. lapso. Foi uau! Você tava lá, office Não, boy, polia. Exatamente. Ah, Né, você querendo ajudava. melhorar, aprimorar. Em São Paulo, isso. Em São Paulo. E pegava a mão eu colocava a mão na massa. Né? Pegava a lixadeira. Falei assim, não, tem que polir, tem Isso aí. que buscar qual é esse abrasivo, como é que é. Chamava o encarregado da época, vamos lá, ó, tá vendo isso daqui? Olha que legal. Não precisa passar tanta cera. Perfeito. Não vai lá na cera da cara. Não, chegou o brilho sem a cera. Quando a gente atingiu isso, cara, puta, foi Foi o ápice, Foi né? o ápice da época, Aham. década de 90. E o mercado que a gente resolveu atacar foi exatamente lojas de cozinhas. Então, foram lojas de cozinhas que a gente começou a ter um movimento, né? É uma excelente lucratividade, né? Você pegar esse tipo de mercado. E a gente foi aprimorando, né? E a partir do momento que você está com loja de cozinha, você começa a ter relacionamentos também com bons arquitetos. Né? E aí, a década de 90, a gente pegou alguns arquitetos renomados, né, da época, que ainda hoje estão em alta. Né? Você tem o Sig Bergamin, você tem o Jorge Abias, o João Armentano. Né? Então, tem ali uma turma que na década de 90 foi. Me formei em design, né, na Belas Artes, como eu disse, e sempre querendo mais. Sempre querendo mais. Quantos anos você saiu da faculdade com quantos anos? Cara, eu entrei com 23 anos, né, saí com 27 anos, e com uma mente num ritmo totalmente diferente de uma empresa familiar. Na época a gente era uma outra consciência, né? Então a gente vivia falando de pedra dentro de casa, de segunda a segunda. Vivia a parada mesmo, né? Vivia a parada com uma diferença de pensamentos de pai e filho, tá? De conflitos de gerações. Não, acho que não é pai e filho. Conflitos de gerações, pensamentos diferentes. Né? E fui convidado por uma faculdade aqui no Espírito Santo, né? FAES, né? É mais um sininho que você vai... Tá vendo? Tá aberto ainda? Tá aberto ainda. Tá aberto ainda. Não dá pra É uma das patrocinar. mais fortes aqui no Espírito Santo. Legal. E, foi um sonho. Na faculdade tive excelentes professores que falaram assim, puta, ser professor deve ser legal. Deve ser muito bom. Você gostou da parte de lecionar? Da docência? Aí eu mudei para o Espírito Santo, comecei a lecionar, foram 18 anos até 2020, né? 2002 a 2020, né? Lecionando, apaixonado. 18 anos dando aula, irmão? 18 anos dando aula. Caramba. Apaixonado. Que matérias você apaixonado. dava? Cara, eram basicamente 4, né? Mas as que eu mais gostava, né? Eram prototipia. Prototipia. Desenvolvimento de protótipo. Isso é design industrial? Para design de interiores, arquitetura e também design industrial. Então, essas eram as frentes que você pegava. Mas Prototipia. Prototipia, desenvolvimento de protótipo. Várias tecnologias, várias formas, várias ideias de alunos, né, que a gente buscava de diferentes materiais, diferentes processos, os mais loucos possíveis, né, onde eu estudava para orientar bem o aluno. Então, cara, foi um período assim incrível, né? Desenho de observação, desenho de perspectiva. Desenho de observação. De observação. O que é isso? Observar e desenhar. Tá. Só que ali entram técnicas. Os desenhos na computação ou na mão? Não, na mão. Ah, na mão mesmo. Na mão. Uhum. Tá? Só que eu vim de uma época que quando eu desenhava à mão, né, os exercícios, né, 1, 2, 3, 4, né, desenhar o corpo humano, desenhar a arquitetura, desenhar o objeto, desenhar com a mão esquerda, onde é um exercício que ativa um outro lado do cérebro,
né, tal. Desenhar de cabeça para baixo. Caraca. E isso é muito legal. Né? Junto com um amigo designer, que hoje é designer do Centro Cirúrgico do INCOR, em São Paulo. Pô, que legal. Né? Há anos atrás, Anderson Manucci, há anos atrás a gente me falou, cara, vamos treinar, desenhar, isso já formado, atuando profissionalmente, desenhar de cabeça para baixo. Porque a partir do momento que a gente vai treinando, e treino traz uma habilidade, tá? Quando a gente estiver na frente do cliente e o cliente fala assim, você está desenhando de cabeça para baixo? A gente assume um personagem. Não, estou desenhando para você. Então, né? E ali é o momento que a gente se diferencia muito de outros profissionais quando está ali na questão da conquista do cliente. Uhum. Né? Então, você tem essa parte do desenho à mão, você tem a parte do desenho de perspectiva à mão também, com 1, 2, 3 pontos de fuga. Né? Eu consegui ir até o 3º ponto de fuga com os meus alunos, mas na faculdade começa no central, né? No central com 1 ponto de fuga, né? Aí você tem com 2 pontos de fuga, e quando você tem vamos lá, 2 sofás e uma mesa na diagonal, então você pode trabalhar com 3 pontos de fuga. Na faculdade, eu fiz uma perspectiva com 8 pontos de fuga, onde tinha um ambiente angular, também, com espelho. Eu me envolvi com aquilo. Eu sou obcecado com algumas coisas. Quando eu começo a fazer alguma coisa, eu tenho que ir até o fim, esgotar ao máximo de possibilidade. Né? E comecei a aplicar as técnicas de perspectiva no reflexo do espelho. E isso já quase formando, já tinha passado pelo professor Willis, né, de perspectiva, e eu fiz aquilo lá, um monte de gente não entendeu o que era aquilo, né, mas tecnicamente ele estava lindo, né? Aí eu vi meu professor passando pelo corredor, falei assim, o Willis, né, era um senhor já, ele não olhava, ele continuava sempre andando. Willis, uma perspectiva de 8 pontos de fuga. Ele parou, deu uns 3 passos de ré, aí virou, né? E ele era um japonês muito cerimonialista. Então ele sentava na prancheta, na mesa, né? E, exatamente como cirurgião, né? E nós como assistentes. Então, e era um ritual. Quando ele fazia assim, ele sabia que queria. A gente já sabia que queria um esquadro, né, de 35-60. Né? Fazia assim, eu já sabia que ele queria um esquadro de 45, mais uma régua maior. Tá? E ele começou a ferir, ponto a ponto, detalhe a detalhe, levantou, fez uma reverência oriental a mim, né, a curvatura, né, tal, e me chamou de louco. Você é louco. Ah, mas a gente já sabia. Tudo isso aí. Ele só disse uma verdade na sua cara, Lúcio. Foi um dos maiores elogios que eu recebi. E eu nunca vi um desenho seu. Então, brincadeiras à parte, irmão, achei importante ressaltar aqui um ponto da sua fala. Eu sou obcecado com algumas coisas. Você acredita que essa obsessão leva a gente o mais próximo da perfeição daquilo que a gente se propõe a fazer? Sim. Sim. Só que tem dores nisso. Isso que eu ia falar, nenhum adendo nisso. Tem dores. Até que ponto isso... Tem dores nisso. Eu acho, se existe uma mensagem para o jovem, aproveite a juventude. Explore ao máximo. Dedique-se ao máximo. Se empenhe ao máximo. Tenha a chance de erro. Se tiver uma família, se tiver amigos, bons amigos, né, são as pessoas que vão te dar suporte. Né? Quando a gente vai amadurecendo, vai casando, vai tendo filhos, tal, são responsabilidades que às vezes essas dores você acaba passando também. Minha esposa é uma guerreira, uma super companheira. E, né, já fiz ela passar por momentos assim que eu não quero que nunca mais a gente passe. Né? Então, existem algumas obsessões hoje, com um pouco mais de idade. Né? A gente vai controlando isso, vai amenizando. Vai entendendo o que faz sentido e o que não faz. Vai levando com mais maturidade. Hoje você não faria um desenho com 8 pontos de fuga. Né? Você não tá vivendo isso. A cara dele. Não faria. Não, me desafia aqui. Não faria.
Faria, Beleza, mas faria, mas mesmo, profissionalmente ou como hobby? como hobby. Como hobby, sim. É? Sim, como hobby, sim. Eu achei que você ia dizer, não, profissionalmente eu faria, com hobby não. Não. Ao Como contrário. hobby, sim. Com hobby sim. E profissionalmente, pagando muito bem. Tá. Tá. Pagando muito bem. Sabendo exatamente quem vai me contratar. Você vai quer saber. água? Eu gostaria. Vou pedir pra. Tem como servir uma água pra ele? Né, profissionalmente, né, hoje eu preciso valorizar, entender e mostrar que o meu trabalho ele traz resultado. Beleza, agora vamos pegar esse gancho que você falou aí, né? De todo esse tempo de docência, 18 anos. 18 Eu não anos. sabia que era isso tudo. Acho muito legal, eu adoro também dar aula, uma coisa que me faz muito bem. E aí, ó. Obrigado. E aí, meu velho, beleza, passou isso tudo. Em que momento você resolveu pegar essa sua experiência, porque a gente aprende dando aula, né? Você resolveu pegar essa sua experiência da faculdade, da formação, aquilo que você viveu com a Rocha, e transformar isso tudo que você sabe para embarcar em design com rocha natural, pensando em prototipia, pensando em tecnologia, pensando em processos numéricos computadorizados. Como é que você junta esses pontos e se enxerga como um cara de design para o setor de rochas? Eu junto esses pontos, Fala só um pouquinho mais perto, senão a gente não... eu junto esses pontos desde sempre. Você Tá? estava Porque dando aula e pensando nisso. Mesmo dando aula, né, eu mudei para o Espírito Santo somente para dar aula. 2004 o Sebrae me encontra, né, me chama aqui, pô, Ludson, o Sebrae do Espírito Santo, você é designer, é um assunto que interessa ao Sebrae, você é de São Paulo, onde tinha marmoraria e trabalhava com vários arquitetos, você é professor, e nós precisamos incentivar, passar uma consciência de design para preparar o marmorista a trabalhar com arquitetos, com designers de interiores, para projetar melhor, fazer melhores negócios, fazer melhores projetos e tudo mais. E aí foi um começo de, em conjunto, dava aula, né, mas eu dava aula 3, 4 vezes por semana, às vezes 5 por semana, mas um período. Ou período noturno, ou período diurno. Claro. Mas aí eu tenho Tinha os esquecido outros disso. períodos. Claro, para ocupar a cabeça com desenho de 8 né? fugas. E aí foi dentro do Sebrae, eu acredito, né, a última conta que eu fiz foram em torno de 80 marmorarias, né, que eu dei consultoria em todo o Brasil. É mesmo? Sim. Então, O Sebrae te trouxe para isso. Me trouxe para isso, né, me contratava para isso. Né, e foram Que experiências. tipos de consultoria? A gente tinha uma equipe, né, com o Rogério, o Bill, né, onde a gente integrava ali processo, produto e método. Tá? Eu entrava com produto. Era entender esse trio, né, gerenciado pelo Rogério Paz, a gente integrava ali e falava assim, o que você vende? Como é que você vende? Para quem você vende? Como você faz? O que você tem? Né? Qual é o caminho que tem? Então, se o cliente é dessa maneira, o arquiteto precisa disso. Então, vamos melhorar o seu showroom? Vamos melhorar o processo de detalhamento de desenho, de apresentação do projeto para o consumidor final? Vamos fazer uma peça diferente? Você tem uma habilidade, você tem os seus funcionários, você tem máquinas e equipamentos. Vamos tentar extrair o melhor disso daqui? Que legal isso, velho. É onde a gente começou a fazer o que a gente fez muito aqui foram algumas cubas montadas. Acho que foi ali que foi a grande sacada. Estou falando ali 2004, 2005. Com chapas cortadas e montadas. Montadas, só. Construídas. O que é fazer gabarito de montagem? Para ter repetição. Aí repetição da geometria, repetição do processo, repetição do corte. Né? Eu encontrei há 2 meses atrás o Sérgio Tirello, que é um marmorista daqui de Cachoeiro, né, da STM, e ele falou o seguinte, falou assim, cara, eu tenho os gabaritos de corte pro ângulo da cuba que ganhou um prêmio em 2006, 2007, alguma coisa assim, até hoje. Legal. Né? Então, e ele vende até hoje isso aí?
evoluiu, né? Ele acaba que atende vários arquitetos aqui no Espírito Santo, no Rio de Janeiro, né? Então evoluiu. Mas isso, para a época, foi um aprendizado, foi uma conquista de novos clientes, novos arquitetos, onde teve ali a sua evolução. Da mesma maneira aconteceu isso no Sul, da mesma maneira aconteceu isso em Brasília, né, em Minas, né, na Bahia, né, um pessoal incrível que eu conheci lá, até Urolândia, a gente já chegou a trabalhar. Então foi uma experiência muito bacana. Beleza. E isso, crescendo gradativamente, você vai sendo percebido. Até em 2006 eu comecei um trabalho com o Bruno Zanetti, que me contratou. Aí, Bruno Zanetti, tá passando as matinhas. E foi o cara que me levou para fora, né, que me levou para a Itália, né, mais o filho dele, o Giorgio Zanetti, né, onde a intenção fora, né, bacana de um trabalho, era fazer um mapa de consumo de pedras para o escritório de arquitetura ao longo do mundo e preparar as 17 equipes de venda, né, que atendia o mundo inteiro. Isso, para mim, foi um choque de realidade. Né? A primeira vez que eu vou à Itália, uma mesa gigante numa sala gigante, parecia aquelas mesas que a gente vê em filmes, né? Aquelas salas que a gente vê em filme de domínio do mundo, né? De conferências Aquelas internacionais, né? Tal, né? Um mapa mundo com vários, né? alfinetes espetados ali onde estavam os clientes, né? A ópera de Sydney, né? Foi feito com material brasileiro, né? Então, e tem uma série de outras obras em Dubai, né? No mundo todo, meu, que foi feito, né, com o pessoal do Bruno Zanetti. Não só eles, tem uma série de outras empresas incríveis também. A gente recebeu hoje o pessoal da Super Clássico aí, com obras no mundo todo também. Puta, meu, o Otmar é incrível. Né? É uma obra dele de Matrix na Dinamarca, né? Na Polônia. Na Polônia. Varsóvia. Aí um amigo jornalista alemão disse que, meu, aquilo lá tem um apelido lá. Tem? É o Shopping Darth Vader. Não sei se o Otmar falou, né? Não, chegou a Mas isso foi um jornalista alemão que me disse. Que legal. E eu vejo isso não como pejorativo. Não, meu. Eu vejo isso como uma coisa muito incrível. Com certeza. E daí, lá no Bruno Zanetti, Ludson, a partir desse momento que você entra para uma empresa que já está bem posicionada, né? Em alguns países, quando você começa a realmente gerar interação, porque eu acho que esse é o ponto que mais me chama a atenção no seu trabalho, tá? Acho que foi aí que eu te chamei aquela primeira vez para conversar. Quando você resolve utilizar o controle numérico computadorizado, que é o sistema CNC, para desenvolver os seus designs e colocar... Porque a gente vê muito designer hoje desenhando à mão livre, isso é ótimo, é lindo, maravilhoso, mas você pega esse desenho e transforma ele numa métrica numérica. No modelo 3D. No modelo 3D, que possa ser lido, né, em processo e executado com a ferramenta específica para aquilo. Sim. Onde é que linka isso aqui? Eu acho que esse é o ponto da questão. Bem, na Itália eu tive... Como é que é essa sua rotina e tal? Deixa eu falar como começou. Tá. Então, na Itália, eu vi aquele choque cultural, aquelas máquinas incríveis, gigantes, caríssimas, né, sedutoras, tá, e com todo um bloqueio da informação. Como que eu consigo acesso lá? Até então eu era somente um brasiliano. Sim. Né? Que você, pelo que eu entendi, você foi para trabalhar meio que na equipe de vendas, ali entendeu como é que o processo, como é que vendia pedra para outros pontos, não foi isso? Mais ou menos isso. Daí você quer mexer na máquina. Tá vendo? Eu gosto de... Metido. Uhum. E não via. Só que a feliz coincidência é que meu irmão já morava em Londres. E o período da Feira de Verona, né, ocorre uma semana depois, quando termina o London Design Festival, o festival em Londres de design, né, que são 2 semanas. Então, basicamente, eu passava um mês fora, né, saí do Brasil, ia para Londres, né, ficava na casa do meu irmão, e mergulhava no festival de design em Londres. E ali eu vi uma moçada muito nova que dominava a modelagem 3D, tá?
que modelava, dominava as condições de O que técnicas de usava de corte. software naquela época para modelagem 3D? Encontrei uma galera que usava o Rhino, O Rhino. o Rhino. Rhino, Né? Então, o Rhino eu uso desde 2002. E aí, em 2009, a primeira vez que eu vou a Londres, encontro uma galera que estava usando também. Eu falei assim, uau, acertei. Acertei no software. Acertei no Rhino, né? Onde eu resolvi trocar o AutoCAD pelo Rhino. Né? E encontrei uma galera que está mergulhada no Rhino. E até hoje utilizo o Rhino. Né? Tem outros plugins, né, de parametrização, onde a gente constrói algoritmos e tudo mais. A gente vai pirando um pouco mais. Show de bola. Tá? Construindo algoritmos agora. A gente tem uma comunicação internacional exatamente para esse tipo de construção que é muito bacana, para aplicar para a construção civil. Né? Mas lá eu vi uma moçada usando o Rhino na modelagem 3D, integrada com máquinas de corte a laser e routers para madeira, junto de, eu chamo de gepetos, são aqueles marceneiros super tradicionais, super antigos, com uma experiência incrível na ferramentaria, no manuseio, no trato da matéria-prima madeira, né? E entregando obras incríveis, projetos incríveis, produtos incríveis. Eu assim, uau, é isso. E aí eu começo a perceber que é muito mais tangível do que o meu para pedra. Tudo para pedra é muito caro. Eu sou somente um designer. Deixa eu só fazer uma apóstrofe aqui nessa tua fala. Produtos incríveis. Estamos falando de produtos, né, a partir de design, a partir de desenho. Sim. O que design representa para você nessa parada toda e o que classifica um produto como incrível quando ele vem dessa linha do design? Função, uso, o que está envolvido nisso tudo para ele se tornar um produto incrível de design? Vamos lá, eu acho que, com muita modéstia, eu acho que cada um tem as suas vivências de design, as suas relações com o design. Né? Tal. E, pô, eu sou um cara que estudo, né? Um cara que vivencio vários detalhes, e consigo observar, às vezes, detalhes no processo de fabricação. Aqui eu estou vendo nessa embalagem, aqui eu tenho toda uma condição prismática, né, na forma dessa embalagem. Tá? Essa rosca que tem aqui nessa garrafa, cara, é o olhar que eu tenho. Qual o cálculo que foi feito para isso? Qual a tensão dos diferentes materiais de plásticos, né, que me trazem uma condição que eu consigo apertar e não consigo quebrar essa peça, ou quebra. Né? Então, é um olhar, né, eu acho, meio diferente. Bem profundo, né? E completamente essencial para a peça funcionar, né? Para a peça funcionar, puta, como é que é feita a impressão, como é que é feita a injeção, que tipo de molde, né, com qual velocidade isso vai ser produzido, com que velocidade isso vai ser resfriado, né, envelopado, tem muita coisa. E a gente começa a observar, né, o que a gente falou, né, logo antes de começar essa gravação. Né, assim, cara, eu tenho o X, eu tenho o Y, eu tenho... Deixa eu movimentar aqui. Eu tenho X, Y, C e A. Faz assim com a mão para a galera entender os eixos. Eu tenho X, né? Eu tenho Y, Z. Então vamos C, só para a galera entender. Largura, profundidade, largura X, altura, profundidade Y, Z, altura. As três dimensões básicas da arquitetura que a gente conhece. As três coordenadas. Beleza. Né? A partir dessas coordenadas, Faltou o C e o A. Agora eu tenho as condições de ângulo, as condições de ataque, né, da ferramenta. Que pode ser uma fresa, né, ou pode ser um disco. Né? Então eu posso fazer isso, Então eu tenho o C e o A. O C faz assim e o A gira. Isso. Né? E aí eu tenho... Daí estamos falando de 5 eixos. 5 eixos. Né? Tá entendendo, pessoal, das máquinas que tanto se fala? Depois eu vou jogar uma bomba na tua mão, quero ver você responder para nós esquentar isso aqui. Não, beleza, né? E aí, vai pro sexto eixo. O sexto eixo é quando você começa a integrar o conjunto desses 5 eixos. Tá? Então, hoje, uma serra, para dentro do entendimento do setor de rocha, as máquinas de 5 eixos, você consegue atacar todos os lados. Tá?
Quando você acrescenta mais um eixo, aqui às vezes ele facilita o acesso ali. A Serras Pontes ainda não tem essa necessidade. Então a gente começa a falar então de um braço robótico. Uma Waterjet, por exemplo. Motorjet 5 eixos. Há muitos anos com 3 eixos? É que a Waterjet não vai te dar uma grande condição de eixo Z, né? Não. Então ela pode até ter 5 Não, eixos, porque ela precisa atravessar e o processo dela é o corte. Quando você fala num braço robótico, esse Z ele trabalha uma peça de cima e embaixo, dependendo de quantos Z você tem, né? Ele pode pegar. Eu vim aqui querer atravessar esse espaço do fone, movimentando e rodar por Zs. cima de um lado para o outro. Agora vamos lá, uma serra CNC ou uma serra que não é CNC? Sua opinião? Uma vez você fala, pô, essa é serra de luxo para quem não está entendendo o que a serra CNC faz. Conta essa pra gente. Por que você acha que a galera trava as operações de máquinas desse tipo, inclusive em software? Falta educação, falta o marmorista do outro lado entender para que isso serve? Isso não é para estar na mão do marmorista? O que você pensa a respeito? Boa pergunta isso aí, hein? Não é para estar na mão do marmorista. Porque tá travado, a maior parte das máquinas do Brasil não tem o... Desculpa a palavra, mas é como se fosse anti-burro. Não solta muito isso aí não, porque vai fazer merda. Ele só precisa cortar essa peça reta. É ou não é? Fala a verdade, Lutz. Aqui é pra falar a verdade, o papo é aberto. Pode aqui, ficar à irmão, vontade mesmo. É reto. É claro, pô. Por isso que a gente fez o podcast. A gente ia falar o que todo mundo tem medo de falar, mas fica falando nas entrelinhas. A gente fala aberto. Fala em 6 eixos mesmo. Cara, essa dessa? Boa. Vou pegar uma ovinha aqui. Como eu comecei a falar, né, sobre a maturidade, como que a gente vai administrando essa questão da maturidade, sim, eu já falei assim, meu, puta merda, por que você não me libera, né, total acesso, né, isso para alguns fabricantes de máquina? Por que você não me libera total acesso para o cara, criar ali, colocar, né, todo o G-Code, toda a programação para o cara trabalhar livremente? Porque o que a galera faz tipo assim, tem 6 eixos, tá? Tem 5 eixos, mas não deixa trabalhar livremente aquilo ali. Né? E aí o que ele me explica? Tá? E o que hoje eu entendo realmente? Tá? O objetivo é popularizar ao máximo a venda das máquinas CNCs de 3 eixos, 4 eixos, 5 eixos. Okay? Para popularizar, a gente tem uma condição de usuário. Tá? O operador da máquina, né, às vezes ele tem ali, né, alguns receios de uma máquina dessa tá sendo colocada. Já peguei empresas onde eu falo assim, não, essa máquina não presta, essa máquina não tá. O bom mesmo é aquela... Nossa, é o que mais manivelinha. É o que mais se ouve, né? Quando o cara sai de uma serra tradicional de manivela e vai para uma serra ponte, às vezes ele tem que trocar o serrador. Sim. O cara não quer mexer naquilo lá, não. Sim. É ou não é? Na grande. Na 3 eixos, você fala, na serra ponte. O cara botou uma máquina que é diferente do que aquilo que ele tem, que ele sente que ele tem poder na mão. Se tiver muito botão já no painel de uma serra dessa, ele já se embanana tudo. Isso, serra aí, não sei. E aí o que acontece? Né? Aí eu comecei a entender a indústria fabricante de máquinas. No painel PLC, que é o painel que você tem ali os comandos, ele busca simplificar ao máximo. Perfeito. Só que para simplificar ao máximo, né, às vezes, mas eu queria fazer aquilo. Eu falei assim, dá para fazer. Mas eu vou travar. Mas não que ele trave, mas é que ele não torna disponível. Ele coloca ali botões para você estar apertando, onde você vai programar um corte ortogonal, um corte simples ou em ângulo e tudo mais. Você vai inserir, às vezes, um CAD para cortar uma peça elíptica em chanfrada. Então, você tem ali os recursos. E se colocar demais, né, com o software... Fica complexo. Né, e tem tudo para ficar muito complexo. Porque realmente é complexo. Tá? Aí o cara buga. Então, hoje você vê isso aí com bons olhos, não é? Mas hoje eu vejo isso com bons olhos, que dá condição de operação pro dia a dia dessa galera. Né? O marmorista ele não vai ter tanta dificuldade de absorver isso num treinamento para o seu funcionário. Mas se o cara estudar, e aí são raríssimos, né, estudar e entender, tem ali uma entradinha USB, né, que o cara espeta o pendrive e ele vai consegue informar ali tudo o que ele quer, explorando o máximo de eixos da máquina. Eu faço isso.
Tá, então vamos lá. Você faz isso. Eu Agora- cuido disso, Tá. porque eu gosto esse disso. é o seu trabalho. Esse trabalho começa onde? Eu sei que beleza lá no desenvolvimento do produto, mas aí você vai desenhar isso no Rhinoceros. Sim, Ok. Aí você desenhou sua peça com as disponibilidades que o software te dá na mão. sim. Agora ele tem que ir para a máquina. Aí você falou uma palavrinha aí, o pessoal que não conhece, eu gostaria que você explicasse. G-Code, código G. Código G. O que é isso? É tipo o ponto G da mulher? Só pra dar uma quebradinha. Puta, velho. Não, só pra dar uma Cara, quebradinha. não, Tá ficando muito sério esse não, papo. muito bom. Não, mas tá interessante demais, tô gostando, viu? É totalmente irracional. vai, beleza. É totalmente irracional. Desenhamos óbvio, o que eu- rinoceros. me precisa. Ah, por isso que você desenhou um ponto G agora. Não. Então, a gente desenha a modelagem tridimensional no Rhino, Ou em outro ou software em que outro faça software, né, que faça isso. Ou o que software? Em outro software. Ah, em que outro fa- software. Em outro software que faça a modelagem em 3D. Tá? Tem diversas marcas, diversas possibilidades dessa modelagem tridimensional. Só que no Rhino eu tenho um plugin chamado Grasshopper. Grasshopper. Ah, gafanhoto. Gafanhoto em inglês, né? Onde eu construo alguns algoritmos que eu pego uma forma, tá? Eu faço vários Camadas. planos ali, várias Aham. camadas, gero intersecção, né, De uma com pra essa outra. geometria, né? Defino a distância dessas intersecções, tá? A divisão de ponto a ponto onde essa intersecção bate na geometria, tá? 0,1 milímetro, Uhum. 0,5 milímetros, tá? Não mais do que isso. Então, essa condição de Sim, de precisão. 1 milímetro e 1 milímetro. Né? Explodo, consigo extrair de cada ponto desse, de ponto 1 em ponto 1 milímetro, qual é a coordenada x, y dele no espaço, no espaço de trabalho. E aí você tem que Tá. lembrar também que para pegar essa operação, fazer ela realmente funcionar na máquina, tem que ter a ferramenta certa, porque de repente você quer um ponto pequeno para o outro, não dá para ser um disco, tem que ser uma fresa. Sim. Aí a máquina só trabalha com disco, então já não serve, né? Não. Mas vamos lá, não chegou no ponto G ainda. Né? Aí eu extraio isso, né, ponto a ponto, e começo a construir um G-Code, né, onde cada máquina, né, ela tem uma estrutura de linha que ela me coordena X, 2000 e alguma coisa, Uhum, Y, 2000 e alguma coisa, que é aquele ponto, uhum. né, Z, Tanto. 50. Depois, linha 2, né, X, 2057, Uhum. vai mudar o X, Aham. né? Y, Y 2005. 5 e Z 100. Uhum, Então ele vai de um ponto ao outro. uhum. Linha 3. E aí eu vou colocando a distância Pra galera entender, ele tá fazendo assim, ó. X, Y, Z. Aí a segunda linha é X, Y, Z. E a terceira linha, entendeu? E ele vai criando essa modelagem que ele desenhou lá atrás para que ela faça esse percurso e desenhe a tal da peça desse jeito. E aí, Se fosse pegar num prato dele, vamos pegar no copo aqui que tá mais fácil, hoje não tem mais nada. É como se fosse assim, né, irmão? Isso aqui é uma peça quadrada, e aí você vai dizer que ele vai sair daqui, vai vir até aqui, depois ele vai caminhar até lá, fazendo esse processo de Z. de curva, só que ponto a ponto. De ponto Assim. 1, ponto 1. Aham. Essa é uma Se das... você essa é uma passar das- muitos pontos, ele fica menos Isso. curvo. É, Vai ficando. tem um outro modelo de programação, G2 e G3, né, que você, determina o raio no espaço, né, E aí ele faz. de um ponto e faz essa faz essa assim curvatura. já. Né, determinando sentido horário e sentido anti-horário. Aí ele vai trabalhar aqui. É o papo, Drizão. Tá? Bem maluco. Não, eu tô entendendo. É um papo bem maluco, porque é ponto a ponto. Sim, sim. Só que como você acaba construindo um algoritmo é uma fórmula matemática, é Claro. uma Sim. expressão matemática. Tá? O resultado dessa expressão matemática, tá? Às vezes para modelagem de uma peça, que seja do copo, é fácil a gente estar falando de 2 milhões de linhas, Uhum. 3 milhões de Isso. linhas. Né? Porque, você vem ponto a É, ponto. porque pra você fazer isso aqui, E vai. E você gera isso tudo. A gente imprime as peças em 3D primeiro, né? Na impressora 3D lá. Uhum.
e aí se você não marcar todos os pontos, ela sai meio... o espaçamento dos pontos deixa ela, tipo, ela é curva, ela não fica mais curva. Você pega e você vê que ela é cheia de faceta, assim, entendeu? Mais quadradinha. Ela faz uma curva, mas em espaços maiores. Aí você tem que diminuir os pontos para fazer aquela curva mais perfeita, assim. Entendi. E aí automaticamente aumenta, né, os números. Sim. E às vezes, e quando a gente está trabalhando com máquina de 5 eixos, você tem que coordenar qual o sentido, por exemplo, da serra que você quer que vá naquele ponto. Então são aqueles movimentos quando a gente vê as máquinas, né, trabalhando. Né, que vão angular, fazendo, o disco vai fazendo aquele movimento, né, ou a fresa vai fazendo aquele movimento. Você tem um C e tem um A integrado a isso. Então é o XYZ, que é um ponto, aí você pega a posição C ou A, né, outras máquinas têm outras codificações. E aí pensando na ponteira daquela fresa... GMM é uma programação, Breton é outra, a SOAT... Aí a SOAT! Rexforte, Manutec. Aí, Rexforte, Manutec, rapaziada. Então você tem essa turma. A Rexforte já veio aqui no nosso podcast. O Márcio é gente boa pra caramba. Que foi. Né? Então a gente tem ali, né, para cada equipamento, a sua codificação né, específica. E a minha função com os fabricantes de máquinas é exatamente entender. A linha de raciocínio, para mim, hoje é muito simples. Porque quem libera o software dentro dela de atuação também está ligado ao fabricante, né? Sim. De como que ela vai coordenar esses movimentos. Né? Então, eu sempre busco o contato com os fabricantes, né? E eu vejo que isso é uma linha nova do design. Então, na Itália tem o Raffaello Galiotto, que é um designer, que é um cara que eu sou fã, é um cara que coloca no descritivo desse podcast a pesquisa dele. Porque, não conheço, o cara, dá para botar ali na descrição para o pessoal da edição para a gente não esquecer. É bom pra caramba. Né? Eu conheci ele em 2015, em Verona, né? Depois em Milão. Encontramos com ele ano passado aqui no Brasil. Ele visitou a feira do... Ano passado, não, início desse ano, foi em Vitória, a Stone Fair Vitória. E muita gente deixou passar desapercebido. Né? Desapercebido, eu falei assim, Galiotto, tá Zampiroli, foi bacana assim o encontro. E é muito. E a gente tem comigo, uma modéstia à parte, tá? Mas a gente tem uma linha de pensamento que a gente consegue desenvolver uma geometria através do movimento da ferramenta. É o pensamento ao contrário. Tá? Então eu desenvolvo o G-Code, eu desenvolvo a geometria pelo tamanho da ferramenta ou a geometria da ferramenta. Entendi. Para conseguir uma adaptação. O resultado. É uma adaptação através de uma consciência. Desenho de cabeça para baixo. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. E tem uma galera que está pensando nisso. Né? A galera da parametrização, né? Do design paramétrico, do design orgânico. Né? Então, que às vezes acaba desenvolvendo ícones em alguns softwares que gera ali um freeform, né? uma forma livre, e outros que têm total domínio da geometria, né? E do processo que vai ser feito, né? Para gerar um G-Code execuível. Isso, legal. Senão não executa. Então, para você, o que diferencia um designer que faz um bom desenho, que tem uma estética muito foda, né, que seja de mão livre, para um cara que já começa a dominar um software, para um cara que já começa a dominar a parametrização? Até onde você acha que é função real do designer e o que diferencia um do outro? Eu acho que são especializações. Tá. Eu trabalho com automobilismo, beleza. Você pode trabalhar numa concessionária de um carro, numa fábrica de carro, pode fazer parte de uma equipe de uma Fórmula 1. Tá. Você está mexendo com automobilismo, acho que ao mesmo tempo. Legal, boa essa sua comparação. Então, você pode trabalhar numa oficina mecânica, né, de carros antigos, né, funilaria, né, lanternagem, né, aqui do Espírito Santo, né? Ou você pode trabalhar num estúdio de design para uma produção industrial disso daí. Vamos pegar um design seu, que é o painel lunar lá, e vamos falar do processo entre desenvolver a peça esteticamente falando
e fazer toda essa parte mais específica que você faz e desenvolve, quanto tempo ela fica pronta para ser colocada, espetada na máquina e a máquina executar? Esse é um primeiro ponto, uma primeira pergunta. A segunda é, quanto tempo essa máquina leva para executar isso aí? Tá. Eu atuo, mais uma vez, no sentido contrário, desenho cabeça para baixo. Tá. Né? Eu preciso desenvolver programações, né, que não possam, tem que ter uma otimização do tempo de produção. Tá? Para a indústria é importante tempo de produção, performance de produção. Tá? Chão de fábrica é isso aí. É entrega. Né? É chão de fábrica. Esse eu acho que é o valor, é a entrega que mais tem valor percebido para um chão de fábrica. Né? Tempo-hora. Então, né, isso não é somente no lunar. Isso é para qualquer tipo de processo produtivo. Peça de design. Pô, Lúcio, eu não queria que você... na Guidoni, né, entreguei agora um projeto para a China, tá, 2024. Eu quero umas peças bacanas, né, vão fazer, não dá para falar agora, né, mas, assim, cara, não é só o estético. Qual é o negócio que a gente vai envolver e tudo mais? Então, né, quem que vai produzir? Né, com qual material? Então, são uma série de elementos para entender que isso tem que trazer retorno para a indústria, tem que ser um novo negócio, pode ser um novo negócio para a indústria. Tem que rentabilizar. Né? Tem essa rentabilidade, uma condição de escala, uma condição de performance de produção, né? De repetibilidade. A vantagem da máquina CNC é a repetibilidade. Uma vez terminado esse processo de desenho e parametrização, pau, né? Repete a geometria. Para aquele produto específico, né? É bom ressaltar. Sim. Com aquela matéria-prima específica. Repete a geometria, repete o tempo de produção, repete a qualidade. Né? Então, são várias condições de repetição que um processo via máquina CNC acaba te proporcionando. Então, voltando ao lunar. Né? Então, eu precisava de um design onde a indústria, né, a máquina conseguisse produzir em X tempo. Hoje demora em torno de 1h30. Uma peça de 1,40 por 90. Por 90 no chapa de 2 centímetros. Tá? A partir daí, né, desse tempo, eu começo a trabalhar geometrias, né, já entendendo que eu quero produzir com disco, tá, com espessura de 4 milímetros, diâmetro de 350 a 400 milímetros. Tá? Então, já pensando nessa geometria, onde mesmo essa diferença de 400 para 350 não me afete a geometria. Tá? Então, eu começo a trabalhar a geometria, né, em razão disso, que não pode ter alteração do resultado final. Tá. Né? Com o tempo de produção. Então, determino quais as linhas... Mas isso é porque você está envolvido no processo industrial desde muito tempo, né? Essa curiosidade por marketing, essa obsessão. Agora, vamos pensar um cara que não pensa assim, ele pensa do processo criativo para frente, né? Aonde que a gente concilia esse lance do que ele desenhou com o que realmente é execuível? Buscando o chão de fábrica em contato direto com o marmorista. É o cara que tem experiência. Porque o cara com pedra, com processo produtivo. Pô, mas você não dá para executar. Ou a matéria-prima não resiste a esse ângulo que você fez, ou a ferramenta que tem para isso não dá, ou a máquina que a gente dispõe não vai dar para fazer isso. Sim. Né? É o o cara que tem a qualidade estética, né? Em razão do seu... não estou falando que ele é menos... Né? Não estou falando que ele não sabe não sabe o outro. O outro ele não sabe, mas não quer dizer que ele não conviveu ainda com isso. Não tá? experienciou. Então, por exemplo, eu como designer, cor. Sou uma negação para combinar cor. Eu até acho que tu é daltônico, não é daltônico, não? Não. Não. Tô brincando. Não. Mas todos os projetos que eu faço hoje, né, já há muitos anos, eu não renderizo, eu não trabalho textura do material. Eu não cuido da estética. Eu vou só pro técnico. Mas tem profissionais que trabalham muito bem. A composição de cores. Cor A com B. Né, e, cara, é incrível. Né? Tem profissionais que trabalham com uma composição de curvaturas muito melhor do que eu. Né? Com composição de ambientes muito melhor que eu. Arquitetos incríveis, design de interiores incríveis. Então, são profissionais que têm ali a sua especificação, é a história do automóvel. Tá? Existem muitos nichos do automobilismo.
existem muitos nichos da arquitetura e do design. Então, já tive profissionais de design de interiores que desenham muito bem à mão. Ela não sabe desenhar no computador. Tudo bem. Tá tudo bem, claro. Né? Tudo bem. Né? Ou ela tem um parceiro de contrato para desenhar no computador, para modelagem 3D. Ou tem alguém na equipe que faz. Né? Ou tem alguém na equipe Mas você não que me faz. respondeu ainda quanto tempo levou para você criar essa concepção mesmo, que de forma pensando ao contrário, né, para ela ficar pronta, fora aquele processo de 1 hora e pouco que você falou de máquina. É que sempre a gente acaba fazendo muita coisa ao mesmo tempo. Né? A gente tem sempre lá que cuidar do arroz com feijão. Tá. Né? Para colocar leite lá Mas em casa. Mas se tiver uma concentração, 2 semanas. 2 semanas. 2 semanas. 2 semanas, né? Onde eu tenho o shape, né? Você tem ali a forma, a geometria 3D, aí depois eu entro com os algoritmos em cima. Depois Você a já revisão teve- de falhas. Eu sei que você já teve, mas eu acho que é uma pergunta importante. Você já teve experiência em trazer, em pegar essa parte do processo andando e terminar ele tecnicamente? O cara trazer o desenho para você, seja ele na mão, ou no SketchUp da vida, não no Rhinoceros, no outro software, né, que não é do seu dia a dia, e ter que transformá-lo num processo de parametrização e código G? Sempre. Sempre é você que faz isso aí. Sempre. O marmorista, que hoje tem máquina CNC, né? Ele sempre vai receber um projeto do cliente e ele sempre vai ter que processar para a máquina. Vai receber um projeto DWG e ele vai ter que colocar na máquina. E ele vai ter, o operador, ele vai ter que colocar a velocidade que ele quer, onde que ele quer que inicie, né? Você acredita selecionar o disco. Você acredita que hoje o marmorista, nessa crescente busca por conhecimento, você acha que hoje ele enxerga esse seu trabalho como um diferencial hoje para executar peças para poder se despontar hoje no mercado com concorrência? Como é que você está enxergando isso? Né? Porque você faz esse tipo de trabalho, né, para poder fazer as criações de texturas e revestimentos, e a ideia é que o marmorista cada vez mais internalize isso e enxergue isso como uma oportunidade de negócio. Como é que você está enxergando? Porque antigamente não tem esse movimento, ou sempre teve marmorista sempre teve tesão nessas texturas que você projeta. O que você acha hoje? Hoje está mais? O marmorista está preocupado em fazer bancada e entregar. Não, eu sei disso. Não, eu só quis fazer Mas esse... não, mas Sim, tem porque sempre os loucos apaixonados. Não, sempre tem, mas pô, a maioria da São galera muito tá bons. focado em cana. Concordo com você, Pagar, mas eu tô falando, mas eu enxergo isso como uma disparidade para poder se diversificar no mercado, pô. Não, Tá saturado disso aí que você falou. Não, com certeza, mas assim, também há um gap gigante, né? Eu vejo, Esse gap existe. eu tenho um seguinte ponto de vista. Nós estamos em 2023. Tá? A Serra Bandeira da Manivela, década de 80, meu pai tinha. Fala maluco, eu tenho essa porra aí. Né? Fala. Tem uma Não, muito louca ainda. Toda não, pintadinha. Você mais um monte de gente, tá? Só que, meu, a gente tem hoje as máquinas CNC. Você tem essa questão da diferenciação, né? A possibilidade do desenvolvimento do design e tudo mais. Cara, mas isso demora... É tempo, investimento, tá? A mudança cultural para o cliente absorver isso. Concordo. Pro Mas arquiteto hoje você vê isso mais forte no marmorista, com interesse nisso? Sim. Sim, porque, meu, tá trazendo também a consciência de que é uma alta performance de produção pro arroz com feijão, viu? Pro arroz com feijão. Uhum. Então, você traz precisão, você traz qualidade, né, no seu produto. Você executa exatamente o que o arquiteto projetou, documentou, não é só projeto. É documento. Isso é um documento. Esse documento, né, meu, tem que fazer valer. Tá ali autorizado e tudo mais, meu, revisado, fala assim, ó, é isso que vai ser cortado na máquina. Aí, Quando a gente fala em máquina, não é só serra ponte, meu, tem jato d'água também. não, Então, Não, meu, sim. CAD é CAD. Se você recebe o CAD do cliente, a máquina vai produzir exatamente legal aquilo. que vocês falaram, porque agora assim, ó, quando a gente fala, máquina SNC, máquina isso, aquilo, aumenta a produção e tal,
Beleza, até que ponto eu consigo ir nela e até que ponto eu consigo otimizar mesmo a minha produção, diminuir um pouco de mão de obra de chão de fábrica, que é cara hoje específica e realmente é uma das partes mais difíceis de lidar dentro da marmoraria. Você que é marmorista como E a nós dificuldade sabe, eu acho que vai aumentar. né? E a dificuldade tende a aumentar com essa geração tende. que vem vindo aí, né? Sim. E aí, você pode executar na máquina sim, exatamente como vem do CAD do arquiteto, ou até dentro da nossa realidade sob medida, você tem que ir lá medir na obra e você tem que transformar aquilo num novo documento que seu arquiteto vai aprovar e que depois você vai colocar na sua máquina para execução. Aí você diminui processo de chão de fábrica, diminui gente de chão de fábrica, mas você aumenta time de projeto. Aí eu acho que nós estamos falando do novo momento para a marmoraria. É isso que eu acredito, é isso que a gente tem se esforçado para fazer lá. Hoje o meu time de projetos é maior do que foi há 2 anos atrás. Ele vem crescendo e o maior tempo de dedicação das etapas produtivas, né? Se a gente for considerar num Kanban, onde mais fica parado e vai e volta, porque depende da aprovação do arquiteto também, é no projeto. É no projeto, né? E a máquina CNC, ela traz essa segurança da execução. Feito exatamente pela equipe de projeto. E isso, vamos lá, partindo agora para uma marcenaria. Tem uma marcenaria em Vitória que tem 8 ex-alunos meus. Não só meus, né? De toda a equipe de professores que são incríveis também. Na marcenaria, quando você conheceu lá atrás, tinham bons artesãos, né? Sim. É artesãos ou artesãos? Artesãos, né? artesãos. Esse é o plural. Bons artesãos. Esses pratos aqui, eu queria agradecer o Dodó, nosso amigo, né? Que é um excelente... É marmorista, mas eu digo que ele é muito mais artista do que marmorista, né? Com certeza. Ele é uma releitura da nossa linha Reuse. Ele trouxe pra gente hoje, que a gente tá com uma mesa de vidro, colocar uma peça de pedra e ele fez... é um desenho dele e é feito à mão. Bacana. O Dodó tem feito um trabalho incrível, cara. Ele é um artesão nato. Um artista. É um artista. É um artista. Então, encontrei com ele aqui agora há pouco. Mas voltando a essa marcenaria, que tem 7 ex-alunos meus, que não são só meus, da equipe toda da faculdade, né? Professores incríveis. A operadora da máquina CNC é uma mulher. Olha aí. Legal. Você não vai comer? Nós roubamos pra cá o negócio? Tá lá, cara. Tá bom. Vou te devolver, peraí. Leva lá. Deixa eu levar. Pô, me dá tomate, cara. Eu quero ovo. Olha aí. Caramba. Vou pegar o kibe agora. O Lúcio, mão pesada. Caramba, esse é o novo lançamento do Dodó. É o prato da linha Reuse, Lego. Não, ela chama Granite Home. Granite Home, né? Mas esse é Lego, que aí ele te manda em 2 peças e você monta em casa. Brincadeira, Dodó. Aconteceu um acidentinho aqui. Quebrando o caminhão. Quebrou o caminhão, Fala, Lúcio. Vai, Lúcio. Mas não foi na minha mão, né, cara? Não, já tava. Pegadinha do malandro. Vocês colocaram a granada e tiraram o peso. Exatamente. Não, nós colocamos, mas eu achei que você ia pegar lá, por isso que eu empurrei aquele pra você. A gente empurrou esse, você quis aquele lá. Só pra descontrair, bora. E a menina que opera a máquina. A menina que opera a máquina, né? Mas a outra equipe de projeto também. Então essa parte de projeto, eu acho que a marcenaria é uma grande escola para a marmoraria. É um segmento que tem um avanço. O cara modelar, né? Olhar, entender. Você tem um avanço na gerência de projetos, na gerência de produção. Muito mais evoluído do que o setor de rochas. Então, se hoje o setor de rochas é bom, a gente encontra excelentes empresas, excelentes profissionais, o trabalho que você faz instiga capacitação. Então é incrível esse trabalho. E graças a Deus tem muito a evoluir. Então, se hoje está bom, cara, imagina daqui a 5 anos. Com certeza. Vai estar muito melhor. Vai ter muito mais gente, cara, executando melhor, atendendo melhor, deixando o cliente satisfeito. E aí mais satisfeito. sobe o nível, né? Da parada começa a subir. E aí vai retroalimentando isso em investimento em pessoal, investimento em
em equipamentos, em ferramentas, não é só máquina CNC, são as ferramentas manuais de extrema importância, tá? E aí eu venho a destacar a qualidade de mão de obra do brasileiro. Eu estive nos Estados Unidos agora esse ano, conheci lá as dificuldades, tá, do americano, cara. Um americano, um marmorista que eu conheci, tem lá 2 braços robóticos da Kuka, jato d'água 5 eixos, né? Então, e veio visitar a gente aqui, né, na CF, aqui em Cachoeiro. Né? Aí, Carlos Fernando, patrocina aí, Carlos Fernando. E ele ficou admirado com a qualidade, né, da nossa, porque, é a integração de máquina. E nem tem braço robótico ali, né? Não tem braço robótico. Tem 2 serras-pontes de 5 eixos, né? Uma halter de 3 eixos, um conjunto de máquinas de meia esquadria, tá? E uma equipe fantástica. As máquinas, bicho, elas te trazem ali uma precisão, né? Que quando você vai fazer a meia esquadria, facilita muita coisa. Mas a qualidade de mão de obra para fazer essa meia esquadria, de usar o gel, de usar o pigmento disso, tem tudo isso, né, Anderson? Fazer um mapeamento o plano de corte para casamento de veios e tudo. Então, é um conjunto de atenções, né, que o americano ele investe nesses braços robóticos e tudo mais. E não usa essa porra como tinha que usar. Só que, não tem acabativa. Não tem tem a iniciativa, mas não tem a acabativa. Né? Porque, é uma outra velocidade, é um outro processo, né? Então, e os caras não têm esse carinho, esse zelo de querer só execução. Ludson, o papo tá delicioso, mas a gente estourou nosso tempo. Eu já sabia que nós ia estourar, que ia ficar viajando, que dava, a gente vai 3 horas fácil. Vai. Eu quero te fazer uma pergunta muito específica agora, tá? E depois a gente vai entrar no bate-bola bem rapidinho. Perguntas rápidas, respostas rápidas. O que você tem a deixar para essa galera que está querendo se especializar? O que você pensa para o futuro próximo desses 5 anos que você falou que a marmoraria vai chegar? O que você pode dizer nessa câmera aqui que é sua para esse cara que quer se especializar, que quer trabalhar diferente, quer entender um pouco mais desse mundo das rochas que talvez ainda não tenha lhe sido apresentado? Cara, entenda seu cliente. Entenda a necessidade do seu cliente, a rotina, a dificuldade do seu cliente. Tá? O que o cliente espera, né, é uma obra completa, feita, executada, competência executiva. Se você tem dinheiro para investir em máquina CNC, porque a gente está em 2023, isso vai ser tendência. Tá? Não tem como voltar atrás. Tá? Então, é uma condição de evolução. Mas se não tem, invista. Se não tem, né, invista em pessoal, invista em máquina, tá? E vá treinando. Tem que treinar. Né? O cara tem que ser bom. Seja bom. Esforce você, a sua equipe, para ser bom. Né? Para fazer uma boa entrega. Né? Para ter uma boa gerência, para ter uma boa liderança, para ter uma boa embalagem, uma boa instalação. Né? E conseguir isso daí. Se não tem, faz com o que você tem na mão. Mas faça para ser bom. Você está com a Makita? Você está com a Serra Bandeira lá, né, na Maringá? Bicho, Brisão, seja bom. Bom pra caramba. Tá? Porque com carinho, com essa vontade, você vai entregar, cara. É uma obsessão. Né? Então, não é só fazer. Ser remunerado, ganhar dinheiro. Mas, faz para ser bom. Precisa disso. Legal. Né? E isso acho que é uma vantagem competitiva. Sem que dúvida. não era para ser. Né? Então, que não era para ser. Né? Mas, se esforça para ser bom. Para ser o melhor. Legal. Né? Você começa o bate-bola daí? Vou agora. Lá vem. Vai. É fácil, tá leve hoje. Rocha natural ou sintética? Natural. Os originais ou os imitadores? Original.
Se você fosse presidente do país, O que você que faria você na faria cadeira do executivo? na cadeira do executivo? Ser bom. Ser bom. Mas aí na presidência ficou muito amplo. Ser bom o quê? Ser bom em gestão, ser bom em liderança, ser bom em seleção de pessoas, né? Ser bom na entrega. Você colocaria pessoas qualificadas nos seus devidos ministérios? Sim, preciso disso. Preciso de gente boa. Meu time tem que ser bom, tem que ser o melhor. Tem que um tripé, tá? Eu sempre falo, eu lavo em sala de aula e falo nas empresas. Primeiro treina, depois delega e depois cobra. Boa. Não adianta delegar se você não treinar. Não adianta cobrar se você não delegou ou nem treinou o cara. Ah, faz isso daqui. E você nunca viu o cara. Você não pegou na lixadeira e não fez e não mostrou como fazer? Treina, depois de treinar, esse cara vai ficar capacitado, delega e cobra ele depois do resultado. Cobra. Legal. Outra pergunta. Pô, ia falar de uma amiga, cara. Não, agora não De uma dá. história. A rocha preferida. Qual que é a sua rocha preferida? Cara, eu tô gostando dos dolomíticos, hein? Uma só. Pode dar o nome comercial, não tem problema não. Salvatore. Só, eu nem sei qual é esse aí não. Salvatore? Salvatore. É, vou dar uma olhada Incrível. depois. Ah, eu tô ligado agora, eu lembrei. O Carmo tem esse material. Eu Bonito tenho mesmo. também. Você tem também? É lindo esse material, verdade, mano. é verdade. Eu até vou, O fundo dele tá bem clarinho, coisa mais linda. lembra muito os clássicos, né? Sim. E o que é Deus pra você? Cara. É meu companheiro, né, cara? Acho que ele tá aqui do lado, né? Tá dentro. tempo todo. É isso. Né? É tudo, é o máximo, né? Que a gente deve e tal, mas, eu acho que eu tento lidar isso como o mais próximo. Que legal. Como o mais próximo. Show. Um pouco A gente disso. sempre termina assim, ó, fazendo um hashtag ali naquela câmera central. No 3 a gente mete um marmorizou. Bora? Bora. Vamos lá, Drizão? Bora. 1, 2, 3. Marmorizou. Marmorizou. Valeu, Valeu, Dudson. valeu, Muito obrigado, viu? cara. Show de Valeu, bola. obrigado, Tamo cara. junto. Valeu.